Shalom, shalom! Olá, meus irmãos. Eu sou o capelão Alexandre Costa e antes de darmos início à nossa reflexão, eu quero te convidar a inscrever esse nosso canal no YouTube, A Palavra de Deus Cura 3395, a curtir, a compartilhar e também a ativar o sininho das notificações. E o nosso texto para a nossa reflexão de hoje vai estar no primeiro livro de Samuel, capítulo 15, verso 30, que diz assim: Pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore ao Senhor, teu Deus. Meus irmãos, e o tema da nossa reflexão de hoje é adorando a Deus em verdade. Essa passagem, ela nos revela o coração atribulado de um homem que esteve na condição de rei de Israel, mas o seu coração fora da direção dos caminhos do Senhor. Meus irmãos, quantos nos dias de hoje temos visto que estavam na liderança, na direção de algum trabalho na casa do Senhor, mas o seu coração completamente fora da direção da palavra, daquilo que Deus tem ordenado. Em meio à desobediência de Saul ele buscava mais a aprovação e louvor e os aplausos dos homens do que a verdadeira obediência a Deus. A pergunta que nos fazemos aqui é: será que temos obedecido a Deus como Ele tem ordenado? Será que temos obedecido mais aos homens do que obedecido a Deus? O nosso texto, ele nos mostra e apresenta Saul. Saul, ele se preocupa primeiramente mais em ser honrado pelos anciãos e pelos homens do que executar o que Deus mandou ele fazer. Saul, ele se preocupa mais em ser bajulado, em receber aplauso, ao invés de buscar a aprovação do Senhor e em adorá-lo de forma única e verdadeira, com o coração quebrantado e arrependido. Meus irmãos, como tem saído a nossa oração? Mediante a nossa vida com Cristo, como tem saído a nossa adoração a Deus? Mediante essa nossa reflexão, eu aprendo e compartilho que devemos a fazer a obra de Deus obedecendo sempre, somente ao que Deus tem ordenado, sem a preocupação no que os outros irão pensar ou no que os outros irão dizer. Nós aprendemos que a palavra de Deus, ela sim, é a palavra de Deus que nos orienta, é a palavra de Deus que nos norteia o nosso caminho. E que sempre será melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. Por isso, obedeçamos sempre o que a palavra de Deus nos diz. Esse nosso texto, ele demonstra que a vida de Saul, o modo de viver de Saul, o seu coração, ele nunca esteve verdadeiramente em Deus, mas sempre esteve voltado para as coisas deste mundo. Ele estava voltado à riqueza e às honras que o mundo tem oferecido. A pergunta que nos fazemos aqui é: onde tem estado o nosso coração? Em Deus ou nas coisas deste mundo tem oferecido? No que o homem fala ou no que Deus tem sobre cada um de nós mediante a sua palavra? A Bíblia, ela nos apresenta um Deus que tem para cada um de nós somente bons pensamentos. Livro do profeta Jeremias, capítulo 29, verso 11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Meus amados, quantas vezes nós agimos assim como Saul, escolhendo as honras dos homens e a sua segurança, para sermos aceitos por uma sociedade idólatra e infiel, a obedecer e em adorar fielmente a vontade do nosso Senhor. Hoje eu gostaria de compartilhar apenas 3 lições dentre várias aprendizagens que há nessa passagem. A nossa principal mensagem sempre estará pautada e apontando para o centro da nossa fé em Jesus Cristo. Somente Ele, Jesus, Ele nos ensina a viver com um coração obediente e responsável. E a nossa primeira lição, o nosso primeiro aprendizado com esse texto é o perigo de buscar somente a aprovação humana em vez de obedecer a Deus. Saul, meus irmãos, ao invés de reconhecer o seu erro de uma forma humilde e sincera, Saul tentou se justificar diante dos homens, clamando
por honra e aceitação. Saul, ele colocou o que o mundo pensa e ordena acima da vontade de Deus. Nos nossos dias atuais, muitos de nós acabam agindo assim, da mesma forma como Saul fez, tomando as mesmas escolhas, somente para agradar aos amigos, somente para agradar aos seus familiares, ou mesmo à sociedade, sacrificando assim, por muitas das vezes, os preceitos divinos e o que Deus tem ordenado. Romanos capítulo 12, verso 2 diz: não se moldem, não vos conformeis ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Meus irmãos, a que vontade temos mais aproveitado, mais desejado? A vontade de Deus ou a vontade do mundo? Com essa passagem, temos um chamado a discernir entre a aprovação passageira dos homens e a aprovação eterna de Deus. Meus irmãos, eu aconselho, escolha a aprovação eterna de Deus. E o nosso segundo aprendizado é que necessitamos de um arrependimento sincero e humilde. Saul confessou o pecado com pequei, mas logo em seguida ele buscou restabelecer sua honra perante o povo. Esse arrependimento raso, pautado pelo medo e da rejeição social, isso somente revela um coração que não se entregou nem se converteu, muito menos se arrependeu verdadeiramente a Deus. Meus amados, eu gostaria de que nessa nossa reflexão apresentássemos em todo o tempo o nosso coração quebrantado, em todo o tempo o nosso coração contrito e arrependido. O nosso Deus, ele nos chama a um arrependimento sincero, que não se resume nem se define em palavras, mas se manifesta em nossas atitudes transformadas e o nome de Deus sendo sempre glorificado. 1 João capítulo 1, versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Meus amados, devemos aprender que o verdadeiro arrependimento é aquele que nos leva a abandonar o velho homem, a velha criatura, a abandonar os caminhos do mundo e a uma mudança de comportamento e a buscar com humildade a restauração do relacionamento com o nosso Senhor Jesus. E o nosso terceiro aprendizado é colocar Cristo no centro da nossa vida. Será que temos colocado Cristo no centro da nossa vida? Jesus Cristo, ele é o exemplo supremo de obediência e serviço ao Pai. Ele nos ensina que a verdadeira grandeza está em viver conforme a vontade de Deus e não em agradar ao homem. Mateus capítulo 16, verso 24 diz: se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Quando colocamos Cristo no centro das nossas vidas, as nossas atitudes, elas refletem o seu amor, a sua verdadeira justiça e a sua verdade. Nós precisamos nos questionar as nossas atitudes, o que as nossas ações elas têm refletido. As nossas ações têm refletido ira, a inveja, o orgulho, a mentira e a vaidade deste mundo? Ou a bondade, a fé, o amor, a paz, a comunhão e a fé em Cristo Jesus? Meus amados, em vez de buscar a aprovação externa e terrena, que possamos encontrar a segurança que vem de obedecer ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Que possamos abandonar as vestes aparentes de crente, usadas apenas para impressionar, assim como as vestes de Saul. As vestes de Saul são falsas. Que possamos vestir, ter as vestes transformadas e renovadas pelo Espírito Santo de Deus. Que venhamos buscar uma transformação genuína, onde a nossa fé e conversão seja marcada pela oração, pelo jejum e pela comunhão sincera com o nosso Deus. Que essa mensagem nos leve a refletir se estamos firmes na presença do nosso Deus ou nos deixamos abalar pelas opiniões deste mundo. Em Cristo Jesus temos a certeza da salvação, mas essa certeza
ela se manifesta através de uma vida de obediência e responsabilidade e amor pelo Senhor. Mediante essa nossa reflexão, eu preciso te convidar a fazer, a entregar a sua vida a Jesus Cristo. A você que nunca fez, entregue a sua vida a Jesus. E a você que está afastado ao Senhor, renova a sua aliança com Jesus Cristo. Amém? Agora essa palavra em seu coração, eu quero desejar a todos uma jornada abençoada e feliz. Eu sou o capelão Alexandre Costa. Shalom, shalom, graça e paz.